Independência do Brasil. Toca o hino da independência. Brava gente brasileira, vamos ficar, temos servir, vamos ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É isso aí. Hoje na Sala dos Mestres nós vamos ver a história da independência do Brasil. Vem comigo! 200 anos da nossa independência. Fato incrível, né? E como somos jovens, é uma nação jovenzinha, essa chamada Brasil. Pessoal, o dia 7 de setembro foi um dia marcante para o povo brasileiro, uma construção da mitologia fundacional, né, dos nossos heróis, ídolos, e uma grande figura, óbvio, é o Dom Pedro I. Esse daqui, ó, que aparece lindo, maravilhoso, quer dizer, esse daqui, ó, um pouco diferente, né? Mas tá valendo. Na verdade, a nossa independência ela começa muito antes do dia 7 de setembro de 1822. A nossa independência, ela tem como start a vinda da família real. Aliás, nós temos um vídeo, tá aqui o link, que você pode acessar e assistir toda a história da vinda da família real para o Brasil. Mas, resumidamente, isso se deu por conta da invasão de Napoleão às terras portuguesas. A família real, com Dom João VI e seus filhos, inclusive Dom Pedro, vieram todos para o Brasil se refugiar, então, aí da invasão napoleônica. Quando a família real veio para o Brasil, houve uma mudança drástica na colônia. Então, o Brasil deixa de ser um mero país periférico, né, uma região periférica do governo português, e passa a ser a sede, o centro do governo português, né, com Dom João reencarnado aqui nas terras brasileiras. E isso fica até mais envolvente quando nós temos a unificação dos reinos. Em 1815, para permanecer aqui no Brasil, Dom João VI unifica os reinos, o chamado Reino de Portugal, Brasil e Algarves. O Reino Unido desses países tinha como sede a cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Portanto, esses laços e vínculos de portugueses com brasileiros e essa autonomia para as terras brasileiras já era uma coisa que acontecia desde então da vinda da família real para o Brasil. Outro fator determinante é a Revolução do Porto ou Revolução Liberal do Porto que ocorreu em Portugal. Liberais tomaram o governo português, já estavam insatisfeitos porque Dom João ou toda a corte portuguesa tinha zarpado de Portugal aqui para o Brasil e abandonado, né, portugueses à mercê, primeiro da França, né, com Napoleão, depois de todos os ingleses que dominavam economicamente a região portuguesa. A Revolução do Porto exigiu o retorno imediato de Dom João VI. Dom João dá uma titubeada, mas acaba retornando para as terras portuguesas em 1821, deixando aqui Dom Pedro, que ainda não era Dom Pedro I. Dom Pedro vai cuidar da regência do Brasil. Reza a lenda que Dom João VI, né, ao se despedir, disse: olha, se for para ficar para alguém, que fique para você. Dom Pedro vai encarnar isso. E os brasileiros vão aproveitar essa situação. Vão aproveitar a situação e vão fazer, vamos dizer, um acesso de Dom Pedro. Porque se você pensar friamente, Dom Pedro era português, filho do antigo rei, no caso Dom João VI, e tinha um vínculo colonialista, vamos assim dizer, com o Brasil. Mas por que apostaram em Pedro? Primeiro, apostaram porque o Brasil era muito grande e existia o medo lógico que o Brasil se tornasse pequenas repúblicas, né, que se trincasse e assim todo o volume de terras e o poder também, né, de capacidade produtiva dessas terras se perdesse. Então investem em Dom Pedro. Coletaram na cidade do Rio de Janeiro 8.000 assinaturas pedindo para que Dom Pedro permanecesse
e fizesse parte então desse novo estado, dessa nova nação que surgiria independente, chamada Brasil, agora desvencilhando, né, todo o vínculo que tinham com Portugal. Ok, como eu falei para vocês, Dom Pedro até é bem aceito na capital, Rio de Janeiro, mas em outras regiões existia um certo receio, um pé atrás. Uma dessas regiões era a província de São Paulo. E na cidade de São Paulo, mais precisamente, algumas revoltas começam a eclodir. Isso faz com que Dom Pedro marche, venha, né, para São Paulo a partir do dia 14 de agosto de 1822. Sua missão direta era vir até a capital da província de São Paulo e negociar com esses revoltosos. Porém, ele passa antes na cidade de Santos. Em Santos ele visita algumas fortalezas, algumas bases militares e também alguns familiares do incrível, do patrono da nossa independência, o José Bonifácio. Esse aqui que aparece na imagem, ele foi um sujeito incrível. Já digo por quê. Dom Pedro faz sua visita ali oficial e zarpa no dia 7 de setembro para a capital da província de São Paulo, a cidade de São Paulo. Nesse caminho, mais precisamente cruzando o riacho ali, passando próximo do riacho do Ipiranga, é um riozinho mesmo, não é um rio caudaloso. Passando por esse riacho, chegam alguns mensageiros trazendo correspondências mandadas por José Bonifácio. Existiam outras cartas da Dona Leopoldina e de outros figurões que pediam que Dom Pedro fizesse algo em relação à exigência que Portugal pedia. Qual era a exigência? Nessas cartas, enviadas em especial pelo José Bonifácio, os portugueses, as cortes portugueses, veementemente diziam o seguinte: se Dom Pedro não retornar para Portugal, tropas serão enviadas e o Brasil sofrerá as consequências por desafiar as autoridades portuguesas. O padre Belchior, que acompanhava, né, a tropa que trazia Dom Pedro, relata que Dom Pedro ficou extremamente raivoso, amassou os papéis, jogou no chão e disse: independência ou morte. As pessoas que rodeavam Dom Pedro bateram palma e gritavam: Brasil livre, Brasil independente, Dom Pedro viva, Dom Pedro é grande. Você pensa que a nossa independência foi algo tranquilo, calmo? Não foi muito bem assim. Houveram algumas revoltas, não só no nosso país, porque hoje uma região não é mais pertencente ao Brasil. Nós tivemos conflitos em Montevidéu, hoje Uruguai, tivemos conflitos na Bahia, talvez a mais famosa, envolvente, né? Luta contra os portugueses que reagiram à independência do Brasil, mas também tivemos lutas no Piauí, no Maranhão e no estado do Pará. Sobre a independência do Brasil, em vias de fato, nós nos tornamos independentes em 1825, quando fizemos um acordo, o chamado Tratado de Paz, Aliança, Amizade com Portugal, onde pagamos uma quantia exorbitante. Pagamos primeiramente 600 mil libras por conta das negociações, e a partir dessa abertura nós assumimos a dívida portuguesa com os ingleses de 2 milhões de libras esterlinas. Isso é uma fortuna. Supostamente para equiparar todos os investimentos, para cobrir todos os gastos que os portugueses tiveram ao longo de todos esses anos aqui no nosso país. Bom, essa história. É lógico que talvez não seja tão romântica quanto parece, mas esse imaginário que nós temos aqui, esse quadro, né, que é gigantesco, o quadro do Pedro Américo, que fica no Museu Paulista ou Museu do Ipiranga, ele representa esse imaginário. O imaginário de um herói, Dom Pedro montando um alazão,
com várias pessoas, né, os dragões, os soldados ali reagindo bravamente a quem lutava contra alguém que nos colonizava, que nos mantinha, digamos, ainda amarrados à colonização, que eram os portugueses. É lógico, para um povo é necessário mitos fundacionais, é necessário heróis identitários para que se construa, mais do que um estado, uma nação. Se você ainda não é membro do canal, se inscreva, ative o sininho, clica no joinha, lógico, se quiser, e por favor compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu!